A lição é número 8. O tema é a importância da paternidade na vida dos filhos. Palavra-chave: paternidade. Estamos no segundo trimestre do ano de 2023, lições da CPAD adulto. Bom, o foco principal dessa lição é refletir a respeito da responsabilidade paterna. Como cristão, como base, teremos histórias bíblicas, duas histórias bíblicas, uma de Eli e seus dois filhos, Ofni e Finéias, e Samuel e os seus dois filhos, Joel e Abias. Os objetivos que a lição traz para nós: primeiro, ela vai falar sobre apresentar o conceito da paternidade segundo a Bíblia. O segundo é apresentar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. Terceiro, é destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Para ajudar o seu aluno a pensar, sentir e agir, motive-se, professor, a meditar que vamos ou que vivemos em uma sociedade onde ser pai é quase um crime. Temos a responsabilidade de criar nossos filhos no caminho do Senhor. Nosso manual é a Bíblia Sagrada. Não devemos fazer concessão, independente da ideologia mundana. Nossos princípios são inegociáveis. Pode ser, querido professor, que você vá estar lecionando diante de pais que ainda em tempo já jogaram a toalha, ou estão por aí tentando se esconder das suas responsabilidades, como se isso fosse possível. Os ataques que a figura paterna vem sofrendo nesses últimos tempos não começaram agora. Essa onda vem desde o século XVIII. Lembre-se, somos a geração que contamos a outra geração os feitos do nosso Deus. Não há por que temer. O pai não é apenas o principal provedor. Precisa também ser uma figura afetiva que abra canal de comunicação com os seus filhos, que estes mesmo possam ter respeito por ele e não medo. Infelizmente, caro professor, não existe uma forma universal para criarmos nossos filhos de modo que uma boa receita aplicava a todas as famílias. Isso ocorre porque os filhos, eles crescem, atingem a sua maioridade e seguem seus destinos, seguem seus instintos, né? Usando a sua livre escolha. Na lição 6, por exemplo, nós aprendemos que uma vez os filhos bem ensinados na palavra de Deus, findamos a nossa parte. E agora a responsabilidade é do indivíduo. Isso não significa terceirizar a criação dos filhos. Nas escolas seculares, por exemplo, é nítido a falta que o pai faz à formação dos filhos, mas a sociedade em geral fecham os olhos e ignoram as estatísticas empíricas que há um grande número de crianças com transtornos emocionais criados a partir da ausência da figura paterna. Claro que é bom lembrar que alguns pais deveriam ficar realmente longe, mesmo dado o mau caratismo. Todas as escolas que eu tenho conhecimento, não há mais a comemoração do Dia dos Pais. E já estão cogitando também acabar com o Dia das Mães. Caro professores, o assunto é muito sério. Qualquer oposição a isso é chamado de machismo. Você, pai, não jogue a toalha. Cuide da sua família. Faça uso da palavra de Deus. Ore, escute seus filhos. Não provoque a ira neles.
mas cria na demonstração da palavra. Salvo as diferenças pontuais, Eli e Samuel eram sumos sacerdotes que cuidavam da casa do Senhor, mas eram pais negligentes com a família. Veja que Eli tinha mais de 40 anos de ministério. E Samuel cresceu ali no tabernáculo e foi testemunha do final trágico da família de Eli. Sugiro, professor, que ao abordar o tema dessa aula, na sua realidade local, não esqueça de falar que nas duas histórias narradas temos proporções diferentes, seja no pecado cometido pelos filhos de Eli, assim como os pecados cometidos pelos filhos de Samuel. Porém, não perca o foco na palavra-chave, paternidade, que significa ser pai. Como um pai pode ensinar se ele é ausente, autoritário, e quando pode, permissivo? Lembre-se, seus alunos, que esse não é um modelo a ser seguido. Todavia, o modelo a ser seguido é bíblico e inclui a presença paterna, com a demonstração e respeito. Elabore, professor, um plano de aula com os domínios que farão seus alunos pensar sobre o tema, sentir-se responsável em fazer algo e o melhor, agir segundo a palavra de Deus. De uma forma, numa linguagem simples, numa linguagem que seu aluno venha entender, compreender e ter condições de aplicar. Eu finalizo esse vídeo com uma demonstração que Paulo deu a Timóteo. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Ele disse para Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Olha a responsabilidade de cada um, a responsabilidade de cada um. Ele diz também, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Está lá em 1 Timóteo 5,8. Sem mais, irmãos, eu despeço-me de vocês, orando para que o Espírito Santo lhe conceda sabedoria e entendimento, que você venha a ser um exemplo na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, e para seus alunos, dessa que é a melhor e a maior escola do mundo, a EBD, na realidade local.